noite, amados. Quarta-feira, dia 13 de janeiro. Vamos dar continuidade àquelas nossas meditações baseadas nos encontros e experiências com Deus. Desta feita, a partir do livro de Êxodo, quero ler capítulo 1, versos 15 e 17, que dizem assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matem, se for filho, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram também viver os meninos. Queridos, assim como o livro de Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é tido como o livro da redenção. Isto porque o livramento dos oprimidos israelitas do poder dos egípcios serve de tipo, de modelo para toda a redenção do homem. Paulo se refere a isto em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Os rigores da escravidão do Egito, que tipifica o mundo, e Faraó, que é um dos tipos de Satanás, vão exigir a preparação de um libertador que vai surgir então na figura de Moisés. Desse modo, queridos, logo nesse primeiro capítulo já é possível observar os procedimentos de Deus para a libertação do seu povo, e Deus começa isso a partir das duas parteiras hebreias, que recebem ordem do rei do Egito para deixarem vivas as meninas que nascessem e matassem os meninos, futuros soldados de um exército. Contudo, o temor a Deus fez que, mesmo com o risco da própria vida, as parteiras deixassem vivos também os meninos. Os versos 20 e 21 vão depois nos informar que Deus recompensou aquelas parteiras, fazendo bem a elas e constituindo-lhes famílias, expressão que significa honra, bênçãos especiais, reconhecimento, como o registro bíblico da atitude daquelas duas mulheres. Nós temos então nesse episódio a nossa atenção chamada para o fato de que a submissão a Deus e a obediência aos seus mandamentos e princípios, essa obediência precisa estar acima do dever e da obediência às autoridades, que mesmo tendo sido constituídas por Deus, elas podem ser ignoradas ou desobedecidas se as suas ordens vão de encontro ao caráter santo de Deus e que Deus espera dos seus filhos. Eu penso que, especialmente nesse momento diferenciado que nós estamos vivendo e ouvindo tantos testemunhos de pessoas que foram restauradas e de outras que perderam seus entes queridos, bem como as recomendações das autoridades para o nosso próprio bem, ainda que nos desagradem e nos tragam certas limitações, todas as nossas atitudes devem ser dirigidas pelo senso de temor, de respeito a Deus e de consideração da sua soberana vontade. Para as parteiras, aquele momento foi de desobediência às autoridades, por conta do temor de Deus. E eu penso, queridos, que nesse tempo que estamos vivendo, por temor a Deus, devemos obedecer às nossas autoridades e cooperar com elas em tudo o que for possível, ainda que sejamos contristados ou tenhamos algum tipo de prejuízo.
O senso de temor a Deus, ele pode produzir desobediência em determinados momentos, como vimos no texto, como foi com aquelas parteiras que preferiram preservar a vida dos meninos, homens necessários para o momento que ia se seguir. E obediência, como agora nós precisamos ter para a preservação de nossas próprias vidas e a dos nossos queridos também. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus.